Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto polêmico, que é um assunto que eu vejo que é extremamente mal compreendido pela grande totalidade da igreja, tá? Talvez nesse assunto muitos vão me chamar de herege, eu já sei, mas este sempre foi o meu pensamento em relação às escrituras, tá? Sempre foi o meu pensamento, mesmo no início da minha fé. Ok? Porque, como eu falei, eu nunca me baseei em teologias de homens para entender as coisas, mas eu sempre estudei e meditei de forma, vamos dizer assim, autodidata. E quando você medita as coisas sem ter pressupostos na mente, você enxerga elas. Perfeito? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Você se inscreve no canal, você compartilha o vídeo e você aí pode estar dando like nos vídeos para que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo. Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a relação das obras com a fé. Eu quero falar um pouco da relação das obras e da fé em Cristo Jesus. Eu quero que esse vídeo tenha no máximo meia hora aí, tá? Pra gente não se alongar muito. Talvez eu faça em duas partes, ainda não sei. Então, irmãos, infelizmente, na época da Reforma, a gente vai ver que essa concepção de obras, ela se tornou generalizada, tá? A concepção de obras e a concepção de graça, ela se tornou uma concepção generalizada por meio dos reformadores, por não entenderem as obras e qual o papel das obras. Quando você estuda a história da Reforma, quando Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, por exemplo, ele pegou uma versão, se não me engano, estava em latim e passou para o alemão, ou ele traduziu direto do grego e do hebraico, ele passou para o alemão, você vê que ele excluiu um dos livros da Bíblia, que foi o livro de Tiago, porque lá tratava-se de obras. A gente sabe que a Igreja Católica, num determinado momento, ela sim estava utilizando indulgências para pregar a salvação. E quando Lutero e alguns reformadores se depararam com a expressão obras na Bíblia, eles pegaram esta expressão obra e começaram a demonstrar que o homem não é salvo por obras, mas é salvo pela graça, e eles estão certos. Mas agora você tem que tentar entender o que significa estas obras que eles estão falando. Porque, infelizmente, por causa de certas doutrinas que tratam erroneamente das obras, você vai dar origem ao calvinismo e você vai dar origem a teologias que vão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma teologia errada que trata da fé, e isso vem sendo trazido para a igreja. Perfeito? Só que quando você pega o livro dos pais da igreja, quando você pega a patrística, que está aqui atrás, eu tenho aqui, um desses livros, acho que está na fileira de cima, quando você olha para eles, você vai ver que o entendimento da graça e das obras que eles tinham naquela época era muito diferente, né? O entendimento que as pessoas tinham da questão das obras naquele tempo era muito diferente do conceito que nós temos hoje. Tá? Então as pessoas elas costumam entender que a igreja primitiva, ela era uma igreja primitiva que os credos, eles ainda, os entendimentos da palavra ele não tinha sido firmado. Mas eu penso diferente, eu penso que quanto mais para trás você vai, mais firmado na palavra você tá. E ao longo do tempo as coisas vão se modificando, vão se perdendo daquilo que era. Então os pais da igreja, Justino e Irineu, eles estavam muito mais perto dos apóstolos do que nós estamos dos apóstolos. Então eles têm um conhecimento melhor do que os apóstolos pregavam do que nós temos. Eles tinham escrituras que estavam muito mais próximas dos originais do que nós temos. Então, né, eles tinham um conhecimento maior dessas coisas. Então, quando você vai ver que eles tratam da questão de obras, nunca é da forma como nós entendemos hoje. Como aquela expressão, ninguém é salvo por obras, que a fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas você já parou para entender o contexto que está sendo dito ali? Então, vamos começar a analisar alguns textos para ver se o que é dito hoje, você vai julgar. Eu vou usar textos bíblicos, eu apenas vou ler eles e você vai julgar na sua mente, tá? Você vai julgar na sua casa o que você acha mais coerente. Esse vídeo é um vídeo que eu tô para gravar há muito tempo, mas eu ficava meio assim de gravar por causa de algumas pessoas que não aceitariam. Mas eu acho que a gente tem que falar a verdade na medida que a gente pode, perfeito? Eu não vou ficar aqui defendendo teologias de homens,
Mas vamos fazer o estudo disso, tirando todos os pressupostos que nós aprendemos com teologias, com livros, e vamos se firmar na palavra de Deus, tá bom? Então vamos para Mateus 19, verso 16, que diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Mateus 19, verso 16. Então, perceba que o contexto está tratando do quê? De herdar a vida eterna. Perfeito? Então, o contexto, ele trata de herdar a vida eterna. E algumas pessoas, todas as pessoas dizem que, por exemplo, a salvação foi sempre pela graça. Perfeito? Porém, você vai ver que ele diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Então, Jesus ele vai dizer: Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, olha só, se queres, porém, entrar na vida, qual vida? A vida que ele acabou de citar, que é a vida eterna. Ele vai dar aqui: guarda os mandamentos. Percebe? Se queres herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus não está dizendo aqui você tem apenas que crer, no sentido de você acreditar, mas ele está dizendo que você tem que guardar os mandamentos. Não é necessariamente crer, porque nós vamos explicar isso um pouquinho depois. A concepção de fé que as pessoas têm hoje é totalmente diferente da concepção de fé bíblica. Porque toda a fé que existe na Bíblia, ela é uma fé provada. Ela é uma fé que ela vai ser consumada por meio de obras. Perfeito? Nós vamos tratar isso daqui um pouco, se der, nessa primeira parte aqui. E ele lhe perguntou: quais? O jovem rico, né? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sabe qual era o problema do jovem rico aqui? Porque ele não estava herdando a vida eterna, segundo o que eles estão falando? Porque ele tinha uma idolatria no coração pelos bens dele. Tanto que ele não seguiu a Jesus e preferiu ficar com os bens. Mas ele creu que Jesus era o quê? Era o mestre. Mas ele permaneceu debaixo da avareza dele. Por quê? Porque ele não estava cumprindo os mandamentos de Deus. Ele estava sendo ganancioso e não dividindo com o seu próximo. Quando a gente pega, por exemplo, alguns comentários de Jerônimo e da Patrística, eles vão acrescentar um termo que foi tirado do antigo evangelho aos Hebreus, que é o proto-evangelho de Mateus. E nesse proto-evangelho de Mateus existe uma continuação desse verso que diz assim, né? Tudo isso aqui acontece, mas Jesus diz assim: Como tu pode dizer que ama o teu próximo, os teus irmãos, se tu tendo um monte de coisas na tua casa, não pega essas coisas e divide com o teu próximo, né? Mas elas ficam paradas na tua casa enquanto teus irmãos reviram no lixo. Como pode tu dizer que você ama o seu próximo? Aí então o jovem rico sai triste. Por quê? Porque ele amava os seus bens mais que ele amava o próximo. Então, ou seja, ele tem idolatria no coração. Por isso ele não estava cumprindo o mandamento de Deus. E aí Jesus fala: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, quando você pega a Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Corrigida Fiel, que para alguns é a mais fiel, né? Eu até botei um vídeo no canal aqui, que é a mais fiel, que ela vem dos manuscritos majoritários. Lá em Apocalipse 22, 14, vai dizer o seguinte. Apocalipse 22, 14. Tá? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, aquilo que eu falei, vamos tirar os pressupostos que estão na nossa mente, aquilo que a gente herdou de teologia reformada, etc., reformadores, e vamos ler a Bíblia. Apocalipse 22, 14 diz assim, olha lá, Apocalipse 22, 14, versão corrigida fiel, manuscritos majoritários. Né? Bem-aventurado
aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui não está dizendo bem-aventurado aos que comem da árvore da vida para guardarem os mandamentos. Mas aqui está dizendo que aqueles que guardam os mandamentos, esses têm direito à árvore da vida e esses vão entrar pelas portas. Perfeito? Estes são os que vão comer da árvore da vida e vão entrar pelas portas. Agora, faça uma associação lá com Gênesis. Uma associação lá com os primórdios da criação. Deus deu um mandamento para Adão e Eva dizendo assim: de todo o fruto de todas as árvores vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então a gente vê que Adão e Eva desobedeceram esta lei, e quando eles desobedeceram esta lei, nós percebemos que a morte entrou no mundo. Então percebe, se eles tivessem obedecido o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode perceber que eles teriam comido da árvore da vida e teriam direito de comer da árvore da vida, e eles permaneciam dentro do quê? Do palácio, do Éden, perdão. Cristo, para o quê? Para ser justo, ser tido como justo, ele teve que obedecer os mandamentos de Deus. Né? Ele teve que obedecer os mandamentos de Deus. Então, qual é o princípio da nova aliança? Você taca de cabeça. Eis que vem dias, diz o Senhor, que formarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, e escreverei a minha lei no seu coração e na sua mente. Perfeito? Então, olha só, o princípio da nova aliança é o quê? Que a lei de Deus fosse escrita no coração e na mente. Para quê? Para que quando o homem fosse cumprindo a lei, a morte fosse sendo tirada da vida dele. Então, a morte vai sendo tirada. Por quê? Em 1 João, esqueci o verso, diz que todo pecado é iniquidade. E a iniquidade é a transgressão da lei. Então, toda vez que você peca contra Deus, você está transgredindo a lei dele. Não estou falando de sábado, etc. Só estou falando que existe uma lei de Deus, perfeito? Então, quando você peca, você transgride a lei de Deus. Né? E olha o que Paulo vai falar em Romanos. Romanos capítulo 2. Eu deixei salvo aqui, vou pegar pelo celular que é mais rápido. Romanos capítulo 2 diz assim: assim, pois, todos quantos pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Por quê? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, antes de aparecer a justiça da graça, que está em Romanos, a justiça pela fé, que está em Romanos, Paulo está dizendo. Por quê? Romanos 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E isso vai bater lá com Apocalipse, que fala, né, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus para que tenham direito à árvore da vida. Então, aqui fala-se do praticar a lei de Deus, que é o mesmo que Jesus falou para o jovem rico. Se queres herdar a vida, guarda os mandamentos. Por que Abraão herdou? Olha o que vai dizer em Gênesis 26. Por que Abraão teve direito à herança? Por que Abraão teve direito à herança e foi chamado pai da fé? Diz assim, olha lá. Por que Deus ele vai abençoar Isaac e vai abençoar depois e abençoar Abraão antes? Vamos lá. Gênesis 26, verso 1. Sobreveio grande fome à terra, da além da primeira, que havia nos dias de Abraão. Foi Isaac para Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Olha só, Deus está dando um mandamento para Isaac.
Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças a terra do Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí vai dizer assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras, falando da herança. E na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, por isso, ficou em Gerar. Então, olha por que Abraão e Isaque vão herdar. Porque eles obedeceram, guardados os mandamentos, os preceitos da lei e os estatutos. Não vem ao caso aqui o que significa nesse contexto, tá? Aqui, antes da lei, antes da circuncisão, Abraão cumpriu essas coisas. Então, irmão, infelizmente, a reforma, quando ela veio, ela trouxe um malefício. Ela generalizou todas as obras que estão na Bíblia como se todas as obras tivessem o mesmo peso. Né? Como se todas as obras fossem a mesma coisa. Mas o que você tem que colocar na mente é que existem obras da fé e obras que não são da fé. Quando Paulo fala que ninguém vai ser salvo por graça, ninguém vai ser salvo por obras, para que não se glorie, ele está tratando de obras que não são obras da fé, mas são outro tipo de obra que nós vamos olhar daqui um pouquinho. O que nós temos que entender é que a fé que Deus sempre mostrou na Escritura sempre foi uma fé prática, uma fé que trabalha, uma fé que pratica. Você diz que crê a Deus, perfeito? Agora, experimenta dizer que você crê em Deus e continua em adultério. Experimenta crer em Deus e dizer que você vai se ajoelhar à estátua. Experimenta ver se isso é fé. Isso não é fé. Então, quando você diz que crê, você apenas pensa que crê, você acha que crê e você não guarda os mandamentos, né? A sua fé é morta. E aquilo que é morto não tem poder nenhum. Então, a fé ela tem que ser consumada por meio das obras. E essas obras são o quê? É a obediência a Deus. Em Tiago capítulo 2 diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso tal fé pode salvá-lo? Qual o contexto que está falando assim? Por acaso tal fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer que dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então ele está mostrando que quando nós dissemos que amamos o nosso irmão e o nosso irmão está passando dificuldade e eu não dou a mínima, não estou amando ele, eu estou amando apenas de boca. Eu vou dizer, vá em paz. Está vendo como isso é o quê? É uma obra morta, é uma obra que não tem valor. Né? Então é a mesma coisa aqui, ou seja, você não está amando o seu próximo. Então, do mesmo modo, quando você não age em favor do seu próximo, assim também é a sua fé, se ela não tiver a obra. Se ela não for o quê? Vai dizer aqui, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um? Olha só, crês tu que Deus é um? Né? Ele vai dizer, fazes bem, até os demônios creem. Por que os demônios não se salvam? Porque eles não têm a obra. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, têm fé e tremem, mas não são salvos porque não praticam. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem obras não tem poder, é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou, irmãos. Não é por meio da fé que você vai consumar as obras, é por meio das obras que você vai consumar a fé. Então vai ter um monte de gente na internet que vai inventar um monte de coisa para dizer, não, mas aqui está dizendo que a fé ela é
ou melhor, as obras é uma consequência da fé. Não, aqui está dizendo que as obras consumam a fé. O meu justo viverá pela fé. Deus falou assim: Noé, daqui tantos anos vai acontecer um dilúvio. E ele diz assim: Noé, vai e constrói uma arca. Aí se ele disser assim para Deus: Deus, eu estou muito cansado, eu creio que vai acontecer, mas eu não vou construir a arca, sabe? É muito cansado. Isso é fé, irmãos? Não é fé. Se Deus chegasse para Abraão: Abraão, toma teu filho, vai para a terra que eu te mostrarei, e quando tu chegar lá, faz um sacrifício do teu filho. Ele dissesse assim para Deus: olha, Deus, eu amo meu filho, eu não quero sacrificar meu filho. Sabe, se eu sacrificar ele, eu não vou ter outro depois. Isso é fé, irmãos? Isso não é fé. Abraão, ele teve que demonstrar sua fé fazendo o quê? Levando o seu filho para o matadouro. Essa é a fé, essa é a obra que consumou a fé de Abraão. Depois em Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, vai falar de quê? Vai falar de Noé, vai falar dos israelitas, vai falar de Abraão, e depois vai falar do quê? De Raabe, que ela consumou a sua fé quando ela fez o quê? Quando ela teve misericórdia dos espias. Em Tiago também vai dizer isso. Diz assim, né? Com efeito, foi pela fé que as obras se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. E de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outros caminhos? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, quando você cumpre os mandamentos de Deus, você está consumando a sua fé. Então, imagina você na grande tribulação. Você está na grande tribulação, aí chega lá a besta e vai mandar você se ajoelhar para a imagem da besta. Você diz: não, eu creio, mas eu vou me ajoelhar para a imagem da besta, porque a fé não precisa de obras. Você percebe o erro que isso está causando? Para você consumar a sua fé, você não vai se ajoelhar. Aí você vai estar sendo provado. E aí você vai cair. O que diz lá em Apocalipse? Bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham o quê? Direito à árvore da vida. Perfeito? Vamos para a segunda parte.